Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando os crimes dessa gentinha nojenta e medíocre aqui, a sabotagem, enfim, interminável dessa corja de animais, e continuo fazendo o que eles vão meter a patinha para destruir ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Enquanto esses vermes não destroem, eu vou fazendo aqui, mas em breve vão destruir também, porque, enfim, né, daqui a pouco estão cortando luz aqui também, já estão me ameaçando aqui, porque é quadrilha de criminosos mesmo, de bandidos retardados. É uma mistura muito bizarra aí de ódio pela vida, ódio pelo outro, sabotagem, crime, burrice, mediocridade, e nada acontece. Então, né, as minhas tentativas jurídicas aqui estão sendo neutralizadas e sabotadas por essa bosta velha nojenta que eu sigo aturando aqui. Então, no limite, vão acabar destruindo. Mas enquanto isso, eu vou fazendo aqui o que não meteram a pata para destruir. Esse vídeo que eu vou fazer hoje, que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, é o vídeo que eu faria ontem, mas às vezes aqui não tem nem condição de fazer os vídeos, tamanho é a nojeira que eu estou vivendo, e ontem não consegui. Então estou trazendo para hoje para completar a reflexão sobre a questão do racismo brasileiro pela perspectiva do Kabengele Munanga, tá? Então tá aí, Kabengele Munanga, o racismo brasileiro e a busca do conceito perfeito para superá-lo, parte 2, né? A parte final hoje dessa reflexão, tá? Então vamos lá, pessoal. Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que eu publiquei em outubro, tá? Quem quiser entrar em contato, aí o zap tá na descrição do vídeo, tá? Aí a gente conversa a respeito, você ganha 2 marcadores também com o livro com dedicatória. E aí tá aqui também, né, o livro de poemas, quem quiser entrar em contato aí também, tá? Adquirir o livro de poemas, o romance ou os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, tá? Isso evidentemente se você conseguir furar o bloqueio desse bandido retardado que tá aqui hackeando meu sistema, me impedindo de me comunicar da maneira correta com as pessoas, porque é lixo, é escória, é gente muito pequena e com muito dinheiro na mão. Então, quer dizer, fica um negócio realmente insuportável, tá? Mas quem quiser entrar em contato aí e conseguir furar a sabotagem desse bandidinho, a gente conversa a respeito, tá? Então vamos lá, pessoal, a gente estava falando dessa questão da busca, né, do conceito perfeito para superar o racismo e as ideias do Kabengele Munanga, que é um pensador, repito aqui, nascido na República Democrática do Congo e que veio para o Brasil, tá? Então ele se naturalizou brasileiro, certo? E aí, enfim, ele discute essa questão aqui do racismo a partir de várias perspectivas interessantes. Ele fala aqui, né, então a gente finalizou o vídeo de ontem falando sobre a ideia dele, né, de que existe uma insistência em classificar a diversidade humana e que essa classificação serve como ferramenta para operacionalizar o pensamento, mas serve também para criar, enfim, né, categorizações exageradas e doutrinações. O Foucault desenha muito bem isso no Palavras e as Coisas, tá? E aí ele, bom, eu vou repetir o trecho que a gente finalizou o vídeo de ontem para poder já, enfim, avançar com a reflexão de hoje, tá? Então ele diz, né, que essa classificação iniciada, a classificação, né, da diversidade humana, iniciada com o iluminismo, partindo da ideia de hierarquia das diferenças, hierarquização, né, das diferenças, colocando a raça branca acima de todas as outras, desemboca em uma teoria pseudocientífica, a raciologia, tá? Então, quer dizer, essa ideia de que há uma hierarquia das diferenças no nível... E o problema não é só a hierarquia das diferenças. Você pode até criar uma hierarquia pontual. Elas existem e é inevitável, né? Basta pensar no esporte, né? Tem um sujeito que é o recordista mundial, tem um outro que tem um tempo menor na corrida, ali, de repente, de 100 metros, o Usain Bolt e tal. Isso é uma hierarquia de diferença, não tem jeito de não existir isso. Agora, o problema não é a hierarquia da diferença, o problema é a hierarquização da diferença no nível ontológico. Esse é que é o grande problema, né? E aí o Munanga acusa isso aqui, né? Diz que a raça branca ficou acima de todas as outras, e isso desembocou numa teoria pseudocientífica chamada raciologia. E aí ele vai definir o que é a raciologia, tá? A raciologia, diz ele, tinha um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois seu discurso servia mais para justificar e legitimar o sistema de dominação racial do que como explicação da variabilidade humana. É mais ou menos, se a gente retirar aqui uma palavra ou outra e substituir pela palavra conexa, né, é basicamente o que acontece com as ciências com os psicopatetas, né? A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, enfim, tem um conteúdo muito mais doutrinário do que científico, do que, enfim, né, reflexivo e tal, porque o seu discurso serve mais para justificar e legitimar um sistema de dominação, digamos, nosopático,
né, e ao mesmo tempo também ali cria um nicho de mercado, né, do que como explicação da variabilidade humana. É basicamente a mesma coisa, né? E aí o Munanga continua voltando para a questão da raciologia. Gradativamente, os conteúdos dessa doutrina chamada ciência começaram a sair dos círculos intelectuais e acadêmicos para se difundir no tecido social das populações ocidentais dominantes. Depois foram recuperados pelos nacionalismos nascentes, como o nazismo, para legitimar os extermínios que causaram à humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Isso que ele diz aqui, eu acho que tem um pequeno problema com essa questão, que é pontual, né? Ele diz que esses conteúdos da chamada ciência, né, que era doutrinária, que classificava os brancos já acima dos negros e tal, acabou saindo dos círculos intelectuais para se difundir no tecido social. Na verdade, eu acho que foi o contrário, né? Essa perspectiva já existia muito antes dessa construção científica, dessa tentativa de arrumar cientificamente essa ideia. Basta pensar que a escravidão começou séculos antes, né? E que foi pautada por isso, por uma lógica de, nós somos mais fortes, vocês são mais fracos, e a gente mata vocês ou leva vocês escravos daqui, né? E aí isso depois foi sendo construído cientificamente. E aí, se a gente também parte de uma perspectiva algo Foucaultiana, a gente entende inclusive que talvez, essa é uma tese aqui, né, que eu acabei de pensar sobre isso, talvez a tentativa de sustentar isso cientificamente tenha sido justamente, digamos, né, o último estertor dessa crença, né? Estavam tentando salvar o que não tinha mais salvação, que já ia se encaminhar aos pouquinhos ali para o fim, por exemplo, o fim da escravidão, etc. e tal. Agora, é claro que se por um lado, né, a escravidão estrito sensu acabou e tudo mais, né, e todas as derivações disso, por outro, essas construções científicas foram sustentando as tentativas de manter essa hierarquização na lógica social, no debate social, na própria vivência, né, das sociedades e tal, tá? Então tudo isso é interessante de pensar também. E aí ele diz, né, depois, que a base da raciologia é a cor da pele, né? Agora, em certo sentido, a base dos movimentos neoidentitários de matriz étnica, e mesmo os sexuais, né, é a cor da pele, né? No caso, né, da galera da etnia, né, é a cor negra, ou a cor indígena, ou a cor amarela, etc. e tal. E no caso da galera dos LGBT, etc. e tal, é a pele, né, no sentido do sexo e tal, né? E não veem mais nada, não enxergam mais nada, salvo as exceções de praxe, né? Mesmo quando isso tem conexão com aspectos culturais, né? Muitas vezes se fala em cultura negra, cultura indígena e tudo mais, e não é que isso não tenha um valor, uma importância, uma relevância, uma urgência, etc. e tal, tem. Mas se você quer discutir o racismo brasileiro, por exemplo, que essa é uma das questões que fica quase que sistemática, né, nesse debate, a gente vai ter que pensar isso de uma maneira mais ampla para não contemplar apenas um pedaço da complexidade, né? Bom, o Munanga aí comenta o racismo, né? Ele diz: o racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas, que têm características físicas hereditárias comuns, sendo essas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais, estéticas, e se situam numa escala de valores desiguais, né? Ou seja, o físico sendo suporte do ideológico, do simbólico. Tem várias questões para comentar aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, só rapidamente, né, eu diria o seguinte, que quando ele fala que o racismo seria teoricamente uma ideologia essencialista, ele está usando uma outra palavra, que é basicamente ali muito parecida, né, muito próxima, na verdade, da ideia de ontologia. Quer dizer, né, o racismo seria teoricamente uma ideologia ontologista, digamos, né, que postula a divisão da humanidade em grandes grupos, né, chamados raças contrastadas, que têm características físicas hereditárias comuns, etc. e tal. E aí é interessante ponderar isso, porque a gente precisa desenhar isso de maneira mais complexa, porque esses contrastes, eles existem inevitavelmente.
O próprio Munanga afirma isso, né? E não vão deixar de existir, né? As pessoas, você olha para as pessoas, uma é diferente da outra, uma tem ideias diferentes, etc. e tal, da outra e tal. Então o contraste não vai deixar de existir. A questão é desenhar melhor o mínimo, né, de mutualidade, né, como diz o Zizek lá, para que essas diferenças não se sobreponham num nível ontológico. É sempre importante desenhar isso, né? E aí ele fala dessa hegemonia, né, da perspectiva física sobre a perspectiva ideológica. Mas isso, repito, acontece também em alguns movimentos neoidentitários, ainda que com uma justificativa muito maior, né, e tudo mais. Mas a questão é tentar pensar isso de maneira mais profunda, né? E ele fala então, né, que as características físicas são supostas das características psicológicas, morais, intelectuais, estéticas e tal. Eu só substituiria o psicológicas por mentais, né, ou até mesmo ideológicas e tal, porque as características, ninguém tem característica psicológica, né, para início de conversa, né? Do meu ponto de vista, ninguém tem característica psicológica. Você tem característica mental, característica ideológica, característica comportamental. Característica psicológica, quem tem são os psi, né? Eles que dizem que os outros têm, né? Mas o nome já diz, é uma característica psicológica. É psicológica porque os psicólogos, os psi, disseram isso, né? Então a gente não precisa ficar conectado com isso, tá? Que mais, pessoal? E aí, a partir disso, então, eu diria o seguinte, eu já trago uma definição alternativa, digamos, né, um conceito imperfeito, mas com vias, né, com vistas a tentar figurar numa lógica de uma lógica panorâmica, tá, para poder representar isso. Porque o Munanga vai dizer em um determinado momento que não dá para fazer isso, não dá para criar uma ideia geral. Realmente não dá, né? Ele tem toda a razão quando ele diz isso. Mas a gente pode pelo menos tentar desenhar uma lógica panorâmica que dialogue com as perspectivas diferentes, que tente desenhar ali um panorama da questão e que seja ao mesmo tempo aberta, porosa a esses acréscimos, a esse sursis, né, como diz o Roland Barthes lá, tá? Então eu diria que racismo, de maneira mais específica, é defender hierarquia moral no nível ontológico, ou seja, no nível do ser. Em outras palavras, dizer que, enfim, né, fulano é melhor do que o cicrano no nível ontológico. Esse é o ponto, né? Isso é o racismo, porque aí a gente enquadra basicamente a maioria dos contextos e começa a discutir as diferenças a partir disso aí, né? É fundamental entender isso, tá? Continuo aqui para fazer um comentário, né? É fundamental entender isso para construir a saída, porque no nível pragmático, local, pessoal, etc., essa hierarquia moral jamais vai deixar de existir, né? A resposta ao racismo precisa enxergar isso, quer dizer, as pessoas não vão ser iguais no nível localizado, no nível pessoal, no nível particular, e etc. e tal. E mesmo no nível dos subgrupos, né? Vão existir diferenças e a questão é tentar desenhar como que essas atitudes descambam para uma lógica racista, violenta, autoritária, hierarquizada, medíocre, e tentar articular saídas para isso a partir de uma série de perspectivas que o Munanga comenta muito bem aqui em outros trechos, fala da educação, fala, né, enfim, das políticas afirmativas, tudo isso é fundamental, né? Então, eu acho que dizer somos todos complexos talvez soe melhor, né? Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, né, quando eu citei aqui as feminazes, e é isso, somos todos complexos, tá? Com as diferenças localizadas que a gente vai desenhar aí caso a caso, enfim, contexto a contexto e tal, tá? Então, por quê, né? Dizer que nós somos todos complexos tem que ser dizer o seguinte, ou pode ser, né? Somos todos pessoas complexas com diferenças localizadas, mas sem nenhuma hierarquia ontológica. Sem nenhuma hierarquia ontológica. As hierarquias, quando aparecem, são localizadas e não gerais, tá? Então, por exemplo, né, você tem nos esportes, você tem o boxe feminino, o boxe masculino, e não tem condição de você colocar ali para poder disputar um com o outro, porque não tem condição. Você cria ali uma hierarquia
localizada para poder estabelecer uma certa justiça que permita que a coisa funcione de maneira razoável. E assim é com basicamente tudo, né? Agora, no nível ontológico é que você não pode ficar querendo discutir uma diferença hierárquica, porque aí você descamba, é aí que entra o racismo, é aí que entra, enfim, a eugenia e a violência, etc e tal, tá? O que mais, pessoal? Então o Munanga diz ainda que o conceito, e aí que ele desenha muito bem essa questão aqui, porque ele diz que o conceito de etnia pode ser tão excludente quanto de raça, né? Mas antes de comentar isso aqui, eu vou apenas deixar aqui uma lista de livros rápida, para poder inclusive desenhar essa tal complexidade aí, né, que é entendida num nível sempre pré-ontológico, né, e portanto complexo, e portanto que carrega uma série de características, de elementos da complexidade humana, né? Por exemplo, a singularidade, está aqui o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que ele tem uma citação muito interessante sobre isso aqui, que é esse mistério de cada um, que é inalcançável, mesmo para o mais megalomaníaco dos idiotas como esse que eu estou aturando há 8 anos aqui, vomitando lixo, atrasando a minha vida, não tem condição de você chegar nesse ponto, né? É você respeitar e ponto final, certo? Essa ideia dele é muito parecida, né, com a ideia de singularidade qualquer do Agamben, que está aqui, tá? O Jean Baudrillard discute isso aqui também, né, nesse livro aqui, De um Fragmento ao Outro, tá? E ele diz, inclusive, né, o Jean Baudrillard diz, inclusive, ali que a singularidade não dialoga nem com a diferença, né? Então, quer dizer, porque ela é radicalmente particular, única, né? Ela é aquele núcleo inalcançável de cada um e que está ali meio que flutuando pela complexidade, né, pelas características que a pessoa tem, e isso é inalcançável, né? Não tem como alcançar isso. Bom, e aí o Miyakoto tem esse livro aqui, né, Cada Homem é uma Raça, e a gente pode inclusive, né, discutir essa questão aqui para poder entender aí os dilemas dessa afirmação e ao mesmo tempo as alternativas, que dentre outras tem uma do próprio Miyakoto ali, quando ele fala do homem plural e tal, que seria, no meu ponto de vista, um homem complexo, tá? E o quanto que essas formas de percepção mais recentes aqui também, né, isso aqui eu separei, eu não vou fazer isso agora não, eu vou falar depois, tá? Mas assim, para finalizar essa questão da complexidade, está aqui, né, a questão do homem plural do Miyakoto, que é um homem complexo, né, raiz e asa, né? Então quando a gente enxerga isso, a gente começa a entender essa noção de singularidade, mesclada com a noção de identidade, mesclada com a noção de, enfim, né, de sociabilidade, de inscrição na lógica pública, de nacionalidade, e tudo isso pautado por uma perspectiva porosa, ainda que, enfim, ainda que dotada de uma percepção do múltiplo e de uma certa unidade que sustenta uma parcela disso, né? Senão a gente cai na lógica do que eu tenho chamado aqui dos ingênuos líquidos, né? Que não são só os globalizaloides no nível... Existem os ingênuos líquidos do social, que são os globalizaloides, aqueles que acabou o Estado-nação, não tem mais isso, hoje em dia somos todos fluxos globalizados, etc. e tal. Mas tem também digamos, os ingênuos líquidos da identidade, né, que são o que eu tenho outro dia eu fiz um vídeo aqui falando sobre os supremacistas do múltiplo, né? É basicamente isso. Olha, agora só existe multiplicidade, acabou que... aí no limite, essa gente começa a dizer que acabou o homem, acabou a mulher, né? Que é uma estupidez inacreditável, né? Enfim, que mais? E aí está aqui, né, esse livro do Edgar Morin, no qual ele fala do Unitas Multiplex, que é exatamente isso que eu falei, né? Enfim, da complexidade, tá? E também a ideia do Zizek aqui, né, da idealização mútua do significado, que é essa parcela de acordo mínimo, né, de civilidade, que a complexidade de cada um demanda, e que a vida demanda de maneira geral, né? E eu acho que essa ideia de complexidade é interessante, né? Afirmar que somos todos complexos, e dotados de uma complexidade porosa, que eu vou até fazer um vídeo sobre isso para o futuro, se eu conseguir me livrar desse inferno aqui,
mas enfim, que comporta uma multiplicidade conectada com uma unidade parcial, uma unidade provisória, etc. e tal, mas existente, e outros elementos aí, né? E inclusive aquilo que a pessoa nega também, né? Que também existe, tá? E tá aqui também, né, o livro do Edgar Morin, tá? O Introdução ao Pensamento Complexo, que ajuda a entender isso aí, para a gente poder chegar nesse somos todos complexos, né? Eu lembro aqui daquele vídeo que eu fiz falando sobre a questão do somos todos macacos, né? Que ajuda, eu acho, a entender aí uma parcela dessa questão e a minimizar esses riscos, né, de uma hierarquização ontológica da questão, tá? Que é o racismo, tá? Bom, o que mais, pessoal? Então voltemos aqui ao Munanga, tá? Ele diz então que o conceito de etnia pode ser tão excludente quanto de raça, de fato, né? Porque ele acaba, mesmo que sem perceber, muitas vezes exercitando uma leitura cultural meio que viciada pela perspectiva racial, ou pela perspectiva, digamos, da cor, né? Tá? E ele diz que a solução, então, passa pela construção de uma ideia positiva de ser negro no Brasil. Essa construção passa pela construção de contar outras histórias, né? Contar histórias dos negros, né? Não só da escravidão, e passa pela criação de ações afirmativas dessas identidades. Quando ele diz isso aqui, eu fiquei pensando lá, né, que é bem interessante o que ele está falando. Por quê? Porque tudo isso aqui é fundamental no nível da defesa da deshierarquização, né, do racismo contra o negro e contra o indígena e contra todo mundo, basicamente. Agora, essa frase dele aqui, se a gente adaptar para a questão brasileira, serve muito também para o próprio Brasil, né? Porque a gente não faz isso aqui no Brasil. Então vamos adaptar, né, para a gente ver como é que fica. A solução passa pela construção de uma ideia positiva de ser brasileiro, né? Essa construção passa pela construção de contar histórias, outras histórias do Brasil, né? E aí, portanto, quando ele diz aqui não só da escravidão, a gente pode adaptar, não só da escravidão como parâmetro, né? Eu já fiz vários comentários aqui falando que tem um livro do G.S. Souza, que ele fala que a escravidão criou o Brasil, e na verdade a escravidão descriou, e de alguma maneira ou de outra, quando a gente fica apenas conectado com essa questão, ainda que ela exista, mas se a gente coloca ela no núcleo da percepção, a gente continua sustentando esse descriar até hoje, né? Ou seja, a gente muita gente acaba reduzindo os portugueses àquilo lá, né? E a gente não consegue avançar, inclusive numa perspectiva afirmativa sobre Portugal, para poder reler a nossa própria questão a partir desse deslocamento aí, né? Então passa pela criação de ações afirmativas de ser brasileiro, né? Coisa que a gente não faz aqui, né? Eu fiz uma pesquisa no YouTube outro dia, pesquisei ali, sei lá, uns 5, 10 vídeos falando sobre mostrando cenas de shows, né, da música lá do Legião Urbana, do Que País é Esse. Em todos os shows as pessoas aproveitam, olha a música para, né, Que País é Esse? É a porra do Brasil. Todos, não tem um que não façam isso, né? Então é um negócio, aliás, o único que eu vi que não estavam fazendo isso era um que o Renato Russo estava vivo ainda e cantando, talvez porque se fosse com ele ia parar o show e dizer, ó, né? Então, enfim, mas isso é uma manifestação que a gente tem que refletir também, tá? Mas voltando no caso da questão do negro, então é fundamental fazer isso aqui que ele está dizendo, que é essa construção da ideia positiva e essas outras histórias e as ações afirmativas e políticas públicas e uma série de questões aí, tá? E aí, enfim, né? Aí no caso aqui, tem um outro vídeo aqui, né, que eu usei também para fazer isso aqui, que eles comentam a obra do Munanga, e eles dizem, né, que as contribuições do Munanga nos fazem pensar, a eles do vídeo lá, né, sobre a não tranquilidade, a não coesão, assimilação e não unidade que forma o Brasil, né? E é basicamente isso, porque a gente não tem essa unidade, ou minimamente, para não falar em unidade estrito senso, porque isso não existe, né, nunca existiu e nunca existirá. Mas enfim, essa idealização mútua do significado, essa idealização mútua mínima do significado, para que a gente possa parar de ficar dizendo é a porra do Brasil, né? E começar a trocar isso por alguma outra coisa afirmativa, né? Digamos.
Então é uma política afirmativa, uma ação afirmativa em prol do Brasil, né? Seria interessante fazer isso. Bom, e aí para finalizar, pessoal, tá chegando aqui no final, né, talvez não dê nem tempo de falar tudo, mas enfim, o Munanga fala do preconceito, né, e como eu já falei disso no vídeo passado, eu vou pular esse trecho aqui, tá? E, bom, cadê aqui, o que mais? Então, e aí ele fala que cada país tem o seu tipo de racismo, e aí ele comenta, né, por que o brasileiro não se considera como racista ou preconceituoso em termos de raça, né? Porque o brasileiro não se olha no seu próprio espelho, diz ele, né, para ver as características do seu preconceito racial. Ele se olha no espelho do sul-africano, do americano, do estadunidense, né? Eles criaram leis segregacionistas e nós não, né? Só um comentário rápido com relação a isso aqui. Eu já falei, né, da frase do Milor, né? O racista é aquele que não fez a sua árvore genealógica. E isso a gente realmente não fez ainda da maneira correta. Isso, se a gente fizer de uma maneira minimamente correta, isso tem que constar nos livros de história, tem que constar nos livros de geografia, tem que constar nos livros de filosofia, do debate social, etc. e tal, né? Mas aí é o seguinte, ele diz que o brasileiro não se olha no seu próprio espelho para ver as características do seu preconceito e fica se comparando com o outro. Eu acho que eu acrescentaria um elemento aqui. O brasileiro até olha no próprio espelho, mas ele cospe no espelho, né? Que é o caso do Narciso Avessas, do Nelson Rodrigues e de tudo isso que eu tenho citado aqui. Mas é curioso, porque o brasileiro ele tem um comportamento estranho. Quando ele é criticado, ele tende a criar um eufemismo a partir dessa lógica de comparação com o externo para poder minimizar o seu próprio defeito, digamos, ou o seu próprio problema, né? Então eu cito um exemplo aqui, já vi várias vezes, tá jogando lixo na rua. Eu estou jogando porque eu estou tentando garantir o emprego do gari. Quer dizer, o brasileiro ele suja a rua e ele não assume que está fazendo aquilo, ele prefere dizer que está garantindo, ele cria um eufemismozinho ali para continuar sujando, né? Enfim. E aí eu acho que essa perspectiva se enquadra com isso que o Munanga está apontando aqui, porque né, fica procurando lá fora, tá criticando aqui, mas lá fora é pior, entendeu? E aí a gente não resolve porque lá fora é pior, né? Entendeu? Enfim, e aí ele continua complementando com o clássico, né, da ideia do mito da democracia racial. Então ele fala, existe o mito da democracia racial, né, que foi criado com Gilberto Freire lá e tudo mais, e tem gente que ainda acredita nisso, diz ele, né? É um racismo que se constrói na negação do próprio racismo. De fato, isso também é um eufemismozinho muito bizarro aí, né? Então é importante a gente ponderar isso. Agora, é uma tendência ensimesmada, né? Isso, né? De eufemismo, ainda que baseado em comparação. Tá, isso aqui é em relação ao restante aqui, né? Então eu acho que essa questão da democracia racial, dá até para fazer mais vídeo aí sobre isso, né? Mas o fato é que isso tem, enfim, é uma coisa ambivalente, porque por um lado a gente tem que manter isso num nível utópico, né? De chegar num ponto em que a gente entenda isso e até mesmo desenhar onde que isso comparece, né? Na maneira como o samba foi apropriado pela sociedade de maneira geral, o próprio futebol, etc. e tal, mas, enfim, também apontar a ingenuidade dessa ideia entendida no nível geral, né? E por último, pessoal, ele diz aqui, para finalizar, tá? Os preconceitos são muitos, né? É por isso que você não pode ter uma fórmula geral que você aplica para combater todos os preconceitos. Eu falei daqui da questão da complexidade porosa, né? Não que isso seja uma ideia absoluta e definida e tudo mais, e tautológica e tal, mas é uma proposta de perspectiva panorâmica que dialogue com, digamos, né, com as bolachas do debate teórico e ao mesmo tempo com as diferenças pontuais, né? E por último, ele diz, né, em primeiro lugar, os preconceitos não se combatem com a lei combate os comportamentos concretos, que podem ser observados, flagrados e punidos. Os preconceitos são um terreno que você não combate com as leis. É por isso que a educação é importante. A educação é um dos caminhos para combater os preconceitos e não as leis. Cito aqui apenas o livro do Adorno, né, que é a Educação após Auschwitz. A gente tem que fazer isso todo dia com relação ao racismo, com relação a, enfim, todo tipo de violência, etc. e tal, tá? Agora, eu acho que a lei, ela não tem esse valor, a lei, né, o jurídico, etc. e tal, não tem esse valor apenas concreto, né, ligado ali ao acontecimento flagrante.
a lei cria um mecanismo de reflexão, né? Ó, não posso fazer isso porque eu vou ser punido. Se a gente não entende isso, a gente não entende que tem gente que não considera a lei do ponto de vista estrito, né? Ou seja, como texto, como ideia, né? Continua pensando diferente daquilo. O problema não é pensar diferente daquilo. Se aquilo foi estabelecido como um parâmetro, é preciso que o cara não faça aquilo para que não haja nenhum tipo de punição. Esse é que é o ponto, né? Então a lei tem um valor também ali simbólico, digamos, né? Mas no geral são essas aí as ideias do Munanga. Eu ia falar sobre outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, tá? Então é basicamente isso, tá? Esse diálogo aí com as ideias do Kabengele Munanga sobre o racismo e, enfim, as propostas aqui de deslocamentos e de acréscimos e de diálogos com isso aí, tá? E aí, enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, a gente se fala no próximo vídeo aqui do canal. Grande abraço aí, tamo junto, fui!